Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, mais um Podtal, onde a gente fala sobre negócios, empreendedorismo da vida real, trazendo aqui histórias de quem empreende, de quem faz no mundo do empreendedorismo, né? Então eu trago consultores, trago empresários, trago pessoas que podem de alguma forma trazer alguma ideia, algum insight e contando suas histórias, podemos extrair aí dicas para quem quer empreender ou já está empreendendo. Hoje eu recebo Michele e Edevaldo. Já já passo a palavra a eles. Antes, eu vou abrir o livro da lei, onde a gente tem a instrução para dar caminho aqui na nossa conversa. Então, eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. De alguém, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom for servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vou deixar aberto. E com essa palavra, a gente começa a nossa conversa. Invoco aqui também a minha missão de vida e a missão da empresa, que é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. Eu sigo isso, né? E nessa caminhada eu já eliminei algumas ideias, alguns negócios que não tinham muito a ver com esse propósito. E hoje tudo que eu penso eu me pergunto antes: tem a ver com ajudar no crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento? Se não tiver, eu já deleto. Tem uma parte ali da palavra, principalmente Michele, que diz que se o dom é ensinar, que ensine, né? E cada um de nós veio com um dom pré-programado. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Conta pra gente, primeiro, vamos começar pelas mulheres, meu irmão. Conta pra gente quem são vocês, qual é a história que trouxe vocês ao mundo da gastronomia e do empreendedorismo. Olá. Então, tudo começou porque eu tinha uma questão de saúde, eu tive um problema relacionado ao meu estômago e eu tinha dificuldade de encontrar negócios locais que eu podia acessar. Ou era muito difícil, ou eu não tinha condições financeiras para acessar esses lugares. E como era questão de saúde, eu precisei aprender. Você disse que exigia uma alimentação mais controlada, Sim, balanceada. sim, eu tive uma gastrite ocasionada pelo trabalho, pelo excesso de É, trabalho. eu já ia mencionar. Quem não tem hoje em dia, né? Sim, Quem não e tem ainda vai ter, né? sim. E aí eu não cuidava, porque eu não tinha nem tempo de ir ao médico. Isso se tornou uma úlcera a ponto da médica falar: você tem 15 dias para fechar essas, esses pontinhos assim. Se não fechar, vai ser só cirúrgico. Uhum. E aí eu tive que mudar toda a minha alimentação e eu não tinha recurso financeiro para comprar tudo pronto e aqui, vamos dizer assim, era tudo mato. Você não tinha acesso, eu não sabia nem o que que era glúten. Então, na minha cozinha mesmo, eu comecei a fazer os experimentos. Mas eu não sabia cozinhar, né? Exatamente. Eu não sabia cozinhar. Então, realmente eram uns experimentos. Então, O que tinha na geladeira virava sopa. é, Virava sopa. virava sopa. E desde então a gente começou a aprender, comecei a cozinhar. Quando eu vi, eu também precisei passar por um processo de terapia para me acalmar, porque eu estava muito ansiosa. E durante a terapia, a psicóloga pediu para que eu fizesse coisas que me lembrassem da minha infância. Que eu fui criada com a minha avó no interior, então eu me lembrava muito dos bolos, aquela questão afetiva, do carinho, das vezes que eu ia com a minha outra avó materna para feira, buscar a xepa, para Olha, fazer o reaproveitamento dos alimentos. eu recebi o Tolentino aqui. Vocês Uhum. conheceram o Tolentino, né? Uhum. E a gente conversando como a gastronomia é uma baita de uma desculpa para confraternizar, né? Nossa, Sim. Ela é uma desculpa para se unir, para ter uma festa, né? tudo vira Tudo, festa. tudo com base na comida, né? Sim, sempre. Congrega, né? Comida congrega, verdade. Completo, é isso aí. O ágape, né? No ágape.
E desde então a gente começou isso, acabou virando um negócio. Comecei a fazer as marmitas, os colegas de trabalho começaram a gostar. Quando a gente viu, a gente já tinha criado uma empresa de alimentação saudável. Esse foi o início, assim, pra gente começar. A gente já tinha tentado outras coisas antes. Vendemos roupas, tivemos uma lojinha online, vendemos lingerie, eu já vendi bolsa, já vendi perfume. Eu sabia que era para empreender com alguma coisa. Eu precisava estar envolvida com alguma Já coisa. tinha aquela inquietação no coração. Desde criança, desde 9 anos de idade, eu já tinha inquietação de querer vender alguma coisa, de empreender mesmo, sabe? Uhum. Não tem como, né? Ele fala que o mosquitinho do empreender. É. E você disse que você teve uma gastrite baseada no trabalho. Era Sim. referente a empreendedorismo ou não? Você estava Não. como funcionário, colaborador? Eu era seletista, né? Eu trabalhava no escritório de contabilidade Nossa, e o período de fechamento de folha eu cuidava de 58 empresas. Foi um período que eu trabalhei muito. Eu você saía de tentou casa, fugir do empreendedorismo não, e de todas o as corpo gritou. formas. Do empreendedorismo e da gastronomia também, porque eu passava na frente de algum quiosque, principalmente à noite, eu olhava para ele e falava: Deus me livre, eu não quero isso para mim. Eu não quero passar perto de cozinha. Quantas vezes eu disse isso? Porque a minha família é de cozinheiros. Então eu sabia. Então tem uma raiz aí. Sim, tem uma raiz. Só que assim, eu tinha um lado da gastronomia de sofrer, de ver os braços queimados, porque existe também essa parte. Não é só o glamour, não é só os MasterChef que mostram o prato Uhum. pronto. É impossível entregar um prato pronto naquele tempo. Na hora que corta as câmeras, vem a. E as pessoas não têm noção que acontece isso, sabe? Não tem noção de que aquilo é realmente tudo corte. Então eu só tinha os bastidores da gastronomia. Eu não tinha a parte boa. Porque o meu pai, eu tô com 32. Meu pai, antes de eu nascer, meu pai já trabalhava na área. A minha mãe nos criou também, trabalhando em restaurante. Os meus tios todos trabalham na área de alimentação. Então eu não queria aquilo pra mim. Eu tentei fugir mesmo, Entendi. mas não teve jeito. E você acabou indo embarcando nessa história. Exatamente. Meu objetivo era concurso público, né? E aí eu estudei um tempo e tal, e era seletista também. Trabalhava numa empresa de tecnologia e lá estava bem desanimado. E foi quando a Michele veio com a ideia de abrir uma empresa de alimentação saudável. E aí eu acreditei, confiei, ela mostrou, a gente fez as contas e viu que era viável esse novo mercado. E fomos onde a gente iniciou com marmitas, caldos e sucos, né, no Sim. apartamento ainda. Tínhamos basicamente 3 produtos, né? 3 produtos. 3 produtos. Vocês vendiam comida pré-pronta congelada. Congelada. A gente fazia comida, as marmitinhas e vendia. Uhum. Produzia na E sexta e no começaram sábado, vendendo para quem? colegas de trabalho, basicamente, Sim. família, alguns familiares, né? Alguns familiares, o pessoal do prédio onde a Do gente prédio morava, também, né? basicamente assim. Só que a nossa ideia era, na primeira semana, vender 10 kits, né? 10 kits. Cada kit era 5 marmitas, 5 caldos, 5 sucos, né? E aí na semana seguinte a gente já subiu para 40 kits. Foi. Olha aí. A aceitação foi muito boa. Porque, como ela disse, né? Era tudo mato. Você não tinha essas opções aqui em Cuiabá, era bem restrito. E vamos dizer, o material de venda de vocês, ele não era de fato uma marmita fit. Ele era uma marmita saudável, Era sem química, sem conservante. Exatamente. Porque assim, a gente também já desde Que o aí foge começo, do glúten, né? Principalmente. sim, desde o começo a gente deixou de usar essa expressão fit, porque ela estava muito arraigada na mente do consumidor de que é algo sem sabor. Uhum. E a gente queria vir desde lá. Desde lá a gente já tentou vir desconstruindo essa ideia de que comer saudável, como a gente comia antigamente, né? Então, é isso. E aí foi criada a Espia aí. A espia aí, que não era espia aí. Era, não sei da onde que a gente tirou o nome, era espia aí, o que que é esse fit? Era um quebra-língua. Era um quebra-língua, né? E aí a gente foi evoluindo e tal, e só deixou espia aí, Foi virando só o apelido. só apelido. E a Espia aí chegou a ter, foi quando eu conheci vocês, né? Ela chegou a ter sede, ela chegou a ter local ali, vocês abriram para atendimento, de Sim. fato. Foi, Como é que foi essa história? exato. A gente ficou um tempo, alugou uma casa no Boa Esperança, e ali a gente tinha uma estrutura,
onde a gente atendia os clientes de modo, assim, a gente produzia durante a semana e geralmente final de semana, sexta e sábado, os clientes iam lá retirar, né, os combos. A gente trabalhava nesse modelo de entrega. E aí foi evoluindo e tal, e aí a gente abriu um ponto, um espaço aberto, né? A gente sentiu essa necessidade. Só que quando a gente abriu o espaço aberto, antes disso a gente trabalhava só eu e a Michelle. A gente dava conta da produção. Por mais que ela era grande, a gente ainda conseguia dar conta. Só que quando a gente abriu o espaço, a gente sentiu muita dificuldade de qualificar a mão de obra. E tava vendo uma estatística, não vou conseguir achar agora a fonte, mas 37% dos empreendedores reclamam da mão de obra. Eu vou refazer. Dos principais problemas que os empreendedores, os empresários encontram, dentre todos, 37% reclamaram da mão de obra. Ou seja, é o principal problema hoje encontrado entre os empresários. Sim. Tá cada dia mais difícil encontrar gente para trabalhar, né? Muito. Exatamente. Desde aquela época que a gente estava no Boa Esperança, a gente já sentia essa dificuldade. Só que a gente achava que era por ser uma casa, quem fosse trabalhar com a gente meio que não valorizava Entendi. o nosso negócio, né? Eu entendi. E não era, era uma característica do mercado, né? Por ser talvez um estado essencialmente agrícola, onde a mão de obra é majoritariamente absorvida por esse mercado, né? Quem trabalha no ramo de serviços sente isso. Então, quando a gente foi para o ponto aberto, ali no Araés, a gente sentiu essa dificuldade de qualificar, porque assim, a alimentação saudável ela requer mais processos que a alimentação tradicional. É muito mais atenção. Muito mais E na verdade, detalhes. assim, se a gente pensar na industrialização, ele é o processo de agilidade e produtividade, né? Sim, Você quer ser mais ágil, quer ser mais produtivo, você industrializa, você põe máquina, você põe exatamente. conservante, você põe tudo. Isso também vem para gastronomia, né? Exato. Então você quer, sei lá, na logística, por exemplo. Uhum. Na logística, você quer agilidade, você quer confiabilidade, você põe máquina, você põe esteira, você põe. Você vê os galpões, que coisa feia. Os galpões da Amazon é Sim, quase todo automatizado, eles têm até o robô separador já, né? exatamente. Então, quer dizer, você quer e partir para essa produtividade cada vez maior, industrializa. Aí você fala que o nosso foco era, de fato, uma comida saudável, sem conservantes. Ela exige mais tempo, ela exige mais atenção, mais cuidado, né? Ela é na Exatamente. contramão dessa produtividade. Sim. Em contrapartida, ela entrega uma qualidade muito maior, Sim. né? Sim. Tem bastante processos dentro da produção de alimentação saudável que você consegue fazer processos a serem agilizados, com multiprocessador, essas Sim. coisas. Mas, assim, ainda depende muito da mão de obra, no sentido de você fazer esses processos andarem. Então, delegar para você conseguir pensar mais. Então, o cliente chegava lá, comia uma panqueca lá na frente e na semana seguinte a gente já não conseguia entregar com aquela qualidade ou por quê? Porque o funcionário que estava lá já não está mais. Então, Eu senti muito, assim, pegando o gancho do que você falou, eu senti muito a questão da qualificação, mas não para as pessoas não terem a qualificação, porque eu estava disposta a ensinar, a empresa estava disposta a ensinar. Entendi. Porém, as pessoas, pelo menos as que passaram na nossa cozinha, elas não estão dispostas mais a aprender. Não estão dispostas a ter processos que levam, às vezes, 3 vezes mais o tempo do que um processo tradicional. Porque eu nunca vou entregar algo pela metade. O que eu não dou conta, o que eu não quero comer, eu não quero servir. E o servir, para mim, é muito sagrado. Você disse Entendi. aqui. Eu nasci para servir. Eu Uhum. amo servir as pessoas. Então, entregar uma panqueca para alguém, para mim, eu fazia com vontade, com maestria. E a gente não encontrava isso. Então, entre ter o meu sonho ali, a idealização de um sonho realizado, que era a loja, né? A gente chamava de loja, a estrutura aberta, que a gente montou câmara fria, a gente tinha maquinários, a gente tinha tudo. O local dos O sonhos. local dos sonhos. Eu fiz um vídeo, eu tive a cozinha dos sonhos. Porém, nós não tínhamos vida. Começava a escurecer, pôr do sol no domingo, meu coração já começava a acelerar. Então, assim, eu Olha já aí. pensava, qual vai ser o problema que vai acontecer na segunda-feira? Quem vai faltar?
Quem vai deixar algo queimar? Uhum, Eu não podia sair eu era a melhor funcionária, uhum. porque eu era a primeira a chegar e eu era a última a sair. Aí eu escuto muitas pessoas falando na internet, esses dias até comentei contigo, do cara colocando que é falta de gestão, é falta de delegar. Gente, não adianta você querer fazer parto de quem não quer parir. Não Uhum. tem ideia. Não tem, as pessoas não têm a lida ali do dia a dia mesmo, o chão de fábrica. É outra realidade. O, o- quando eu disse no início, né, que a ideia é trazer empreendedorismo da vida real, é exatamente combater um pouco desse sonho que se vende aí, né? Qualquer um pode empreender. É verdade, qualquer um Uhum, pode empreender. Mas será que qualquer um está disposto a pagar o preço, né? Porque o Exatamente. preço é muito alto, né? É muito muito alto, alto. muito alto. Esse é o MasterChef é uma boa ilustração, né? É a brincadeira, o Sim, prazer de fazer a comida, daqui a sim, pouco corta, tá o prato pronto, né? E Exato. a louça, quem sim. que lavou, né? Não, É, e na é, hora que queimou, né? não, Isso não aparece. não aparece. O engraçado é que as pessoas não têm noção de que quando vai comer em um restaurante, pode ser o restaurante. Aqui em Cuiabá, eu até ouso dizer que aqui nós não temos alta gastronomia. Opa, bombástico. Porque alta gastronomia é você ir em um local onde a comida, todo o processo é feito quando o cliente chega Escolhe, Já entendi. Do zero. do zero, Nada pré-pronto. nada nada, pré-pronto. não existe. E as pessoas não têm noção de que aquele purê, ele é finalizado, ele não é preparado naquele momento. Já entendi. A A proteína, proteína é porcionada, você não tem mão para fazer e dificilmente você consegue manter a mesma a alta qualidade, é como se o chefe ele tivesse que fazer um contrato vitalício com aquele lugar. Porque por mais que você tenha a ficha técnica, a padronização, tem a finalização, tem toda uma questão. E as pessoas não têm noção. E eu atendi uma cliente que ela falou assim: não, mas no MasterChef é feito assim, assim, tá pronto. Falei, então, pra gente fazer esse processo, vai levar mais ou menos 3 horas e meia pra gente finalizar. Não, no MasterChef não é assim. Eu falei, não, mas no MasterChef existe corte. Ah, mas é ao vivo. Eu falei, não é ao vivo. Às vezes não tem noção do processo de uma cozinha. E eu acho isso assim, não é engraçado, é interessante o que se vende na internet É. hoje, como se fosse, é só você a começar, verdade, é só você clicar, abrir um CNPJ, venha, traga seu MEI pra. Gente, não funciona assim. E lembrando que nós não estamos falando mal do MasterChef, né? Né, Por de favor. forma alguma. É um exatamente. Mas programa é a maravilhoso. ideia que se vende de que é tudo muito fácil. É. E não é. E às vezes não é nem a ideia, porque como o programa tem que ser assim mesmo, né? Claro, tem que ser As dinâmico, né? pessoas que não compreendem, às vezes, né? Do jeito que tem que ser, né? Mas o que você disse é assim, chega a ser óbvio, mas não é. Quem lavou? Quem cortou? Quem arrumou a bancada? Quem fez o mise en place? É. Quem pratou? É. Só aqui já tem 5 processos. Eu só te entreguei o prato. Uhum. Então, para isso, eu preciso de, no mínimo, 6 ou 7. Quem vai lavar a louça? Quem vai organizar no final? Então, não é só eu querer fazer a minha empresa dar certo. Eu preciso de gente. Sem braço não cresce, né? Você Sem limita o braço. crescimento, né? Seu sonho você coloca na mão de alguém. E na hora que vocês abriram esse ponto comercial lá, Uhum. além da mão de obra que a gente já está narrando aqui, o que mais que foi o problema? Então, a gente estava num ponto em O Cuiabá, problema não, as as dificuldades, né? Os dificuldades, né? desafios. Foram todos aprendizados, na verdade, né? A gente, tão logo assim que a gente entrou, a gente já teve algumas dificuldades de segurança, de várias naturezas, de segurança do espaço lá, a gente teve, foi assaltado a parte de fora, e foram 3 vezes, na Uhum. verdade. Roubaram toda a fiação, enfim. Como a gente trabalhava com alimentação saudável congelada, então acaba perdendo Perdeu o estoque. perdeu parte do estoque, não Meu todo. Deus. E então esse foi um ponto que a gente já, assim, levou um choque, né? Assim, falou, pô, a gente, como ela disse, a gente chegava segunda-feira, o sábado, o domingo à tarde, a gente não sabia qual seria a novidade da semana, né?
E também a gente teve, a região lá é uma região de estrutura muito antiga, de rede elétrica, teve várias quedas de energia, queimou muitos equipamentos. E Engraçado que isso não fica em plano de negócio nenhum, né? Nenhum. Isso não se não prevê, tem né? contenção, assim, que dê jeito a isso, né? São coisas totalmente fora do planejado. E não tem a quem recorrer muito, não. Não tem a quem recorrer. Ah, recorre a concessionária? Não tem. É porque como empresário, você analisa custo. Tá, eu tenho dois custos aqui, né? Um é o financeiro e o outro é o custo de tempo. Eu Uhum. vou perder meu tempo e vou pagar um advogado, vou tirar o dinheiro do caixa, sendo que eu já perdi dinheiro aqui da Exatamente. perca, né, do meu estoque. Nossa, falou tudo, Exatamente. é isso. É, o empresário, E aí a gente teve que lidar com isso, aí perdeu venda, porque a estrutura que a gente tinha para receber nosso cliente estava totalmente danificada, vamos dizer assim, não tinha ar-condicionado, porque a gente não tinha condição de repor na época, né? E chegou a aí queimar. Queimou, queimou o ar-condicionado, queimou. derreteu. E aí o cliente chegava lá, a gente fazia eh, lançava um produto lá e falava que venha conhecer nosso espaço é O confortável, marketing funcionava. o marco funcionava, mas aí o cliente chegava lá e reclamava, ah, mas eu fui lá, mas tá muito quente lá dentro. Meu E como que Deus. você faz? Você sustentar isso, sabe? A gente que se preocupava muito em receber o cliente, tratar de forma muito amigável e acontecer essas coisas, foge totalmente do controle. E aí a gente pedia para Deus, né? Vamos, o É que o que a gente tem que aprender? O direcionamento. que que a gente tem que aprender com isso, né? É. E foi num domingo, perdão, num café da manhã. Acho que foi num domingo, Foi no inclusive, né? Que domingo, a que gente era o tinha dia que mais a gente tempo, tinha tempo, né? e aí a gente resolveu, vamos ter tempo, vamos fechar a empresa. E aí eu pedi pra ela, pedi uma semana pra ela, né? Porque eu comecei a desenvolver isso, não dar resposta de bate pronto, né? Perfeito. Dá um tempo. Tem uma situação que o empreendedor passa, que primeiro, quando a gente começa a estudar grandes empreendedores, grandes empresários, tem uma característica seríssima neles, que é de resolver as coisas. Resolve na hora. Então a gente tenta aprender com isso. Não protelar ações, né? Exatamente. Só que por outro lado, no dia a dia, na vida da gente, a gente aprende que agir por impulso dá Também, problema. talvez até pior do que você tá passando. É. Então é uma linha tênue, né? Você tem que controlar para não protelar demais e você tem que controlar para não ser impulsivo. Verdade. Sim, E uma situação dessa é delicadíssima, né? Delicado. delicadíssima. E entra a questão também que nós somos sócios e nós somos casados. Uhum, Então, entra aquela coisa, você quer isso, tem a questão do ego, você não tem que pessoalizar, isso não pode ser levado para dentro de casa. uhum. Isso. Então, não E, é algo e foi quando, simples. exatamente, por isso que eu pedi a semana pra ela, falei assim, que eu não sabia se era mais cansaço dela É. ou se era dificuldade de fato. Uhum. Aí, durante a semana, eu fui amadurecendo a ideia. Eu falei, pô, não tá entrando para pagar as contas. Entendi. E sobrando o que a gente precisa para viver. Sim. E aí, Até vendia, mas o negócio estava exigindo demais. vendia, mas estava exigindo muito. A gente já estava numa estafa absurda. Já não fazia mais sentido Eu naquele entendi. momento. Uma empresa que a gente sonhou muito, Perdeu o prazer. perdeu o Total, prazer. E aí total. Curioso isso, né? a gente pediu para Deus numa oração para que ele entregasse uma ideia pra gente. Foi quando você também, de novo, começou a pesquisar e Sim, tal, e olhou a questão de personal chefe, isso. Assim, eu me julgo muito. Ele fala que eu sou muito antenada. Eu consigo absorver ideias que tá acontecendo, assim. Eu penso muito rápido. Acho que cabeça do empreendedor, né? Cabeça do empreendedor. Chega a dar uns flashes assim na minha cabeça. E eu estava muito cansada. E o nosso casamento, pra mim, é a coisa mais importante que eu tenho, minha família, né? Uhum. Coisa mais importante que eu tenho. Eu tava vendo a minha família se esvair. E passava ano e entrava ano. E aquele sonho, ele nunca acontecia, né? Ele nunca plasmava, ele só ficava na idealização. E ele E começou a tomar espaço, começou a tomar, virar prioridade em todos os sim, lados. sim, porque a gente só conversava disso, a gente não frequentava mais casa de amigos, a gente não Sim. ia em lugar nenhum. Ou nós estávamos muito cansados,
ou a tava gente não, trabalhando. ou a gente tava trabalhando, ou a gente não tinha grana mesmo Entendi. pra ir. Chegou o momento da gente não ter como comprar uma roupa diferente pra ir num casamento. Uhum. E aí, quando a gente fala de empreender, de empresário, às vezes não é porque não tem dinheiro. Às vezes o dinheiro tá lá na conta. Você pode comprar roupa pro casamento. Só que você mede, né? Peraí, eu tenho Exato. um ar-condicionado para trocar, eu tenho uma panela para comprar, Claro. Tudo eu é tenho empresa o primeiro. custo de mercadoria. Eu tenho Você acaba folha. tirando folha. É isso mesmo, você acaba tirando você da Sim, prioridade. E Exatamente. até certo ponto isso é correto, né? sim, E prioriza a empresa. E aí Exatamente. vem a parte da realidade, né? com- Sonho e a e a realidade. O sonho que se realidade. vende aí Exato. fora e a É, realidade do empreendedor, né? A isso. realidade do empreendedor é essa, é você deixar você de lado para dar prioridade para a empresa, né? Sim, Infelizmente, até ganhar corpo, até pegar tração, né? sim, sim. Mas até lá tem esse vale para atravessar. Foram 5 anos, né? De, 5 anos. de empresa aberta, assim. Sim. Olha aí, E tivemos 5 anos. momentos maravilhosos. Foi. e chegou Maravilhosos. nesse ponto, e aí vem uma medição que ela não é tangível, mas que ela é uma boa medição. Ainda dá prazer estar ali, né? Ainda é feliz estar ali. Mesmo tendo resultado financeiro, É uma boa medição, né? não compensou. Não A gente fez compensou. essa avaliação. É, E aí? assim, a mulher, ela tem esse papel de ser mais sensível, né? Da sensibilidade, da união. E eu falei pra ele, falei, olha, eu tô bem cansada, tô esgotada. Eu vinha já falando pra ele já há um tempo. E a gente não conseguia chegar num acordo no sentido de fecha ou não fecha. Uhum. Vocês dois sempre E juntos. sempre, Edevaldo mais na gestão e você mais na sim, operação. mas na operação. E assim, eu tava muito esgotada a ponto de eu chamar mesmo Deus para uma conversa. Falar, Deus, ó, vamos conversar, eu não aguento mais. Só que eu não tenho como investir em outro negócio. Eu não tenho como mais tirar investimento. Então, me mostra uma forma de que eu possa continuar fazendo o que eu amo, porque, por ironia, eu amo cozinhar. Só que o que eu menos fazia era cozinhar. Eu brinco, eu já brinquei aqui, né? É o técnico que abre um negócio, né? É, A cozinheira que abre o restaurante, sim, o mecânico que abre a oficina, né? sim, Sim. Ele acaba saindo da operação, ele sim. vira gestor. Aí E aí eu, ele não vira nenhum nem nenhum outro. nem o outro, que você fica Exatamente. apagando fogo. E aí Exatamente. eu queria voltar a cozinhar, eu queria voltar a estudar. Sempre gostei muito de estudar e eu não estava conseguindo. E um dia, assim, eu não me permitia nem descansar. Se eu deitasse, eu estava errado, entende? Então, teve um dia, assim, que eu me permiti deitar e ficar rolando feed, assim, ó, rolando tela. E apareceu um anúncio pra mim, que eu nunca tinha visto, que era o serviço de personal chef. Dei um Google, não tinha em Cuiabá. Não existia. O que que eu precisava de investimento? Zero investimento. Eu precisava da O investimento sou eu. aqui. Falei, aqui, eis-me aqui. Falei, era a resposta para Deus que eu estava pedindo. E eu comecei a anunciar. Ele sempre me cobrou. Assim, muitas coisas na minha vida não deram certo. A infância, enfim. Uhum. Mas se tem uma coisa que eu fui abençoada, é com meu marido, é com meu casamento. Porque o Ed, ele Eu sempre concordo. Ele sempre me motivou. Eu não tinha perfil profissional, eu não me permitia ser chamada de chefe de cozinha, eu tinha várias travas, Você não se enxergava não assim. me enxergava. E o Edmir, você tem que fazer um perfil profissional, você tem que postar, você tem que falar, Ele sempre me incentivou a isso. Se eu hoje eu tô aqui falando com vocês, é porque ele fala, você consegue, você é capaz, você fala bem, você tem postura. Então, assim, eu tenho alguém que me joga, sabe? Ele fala, eu não quero ficar lá na frente, eu quero que você vai, a gente fica do lado, mas eu quero que você seja o rosto. Que declaração. Olha. Não, mas isso eu falo pra ele, eu falo, quem convive com a gente vê isso no Ed, e eu tive a coragem de começar. Eu tenho isso com a Regina, minha esposa também. E é Ela me maravilhoso. impulsiona de um jeito que é transformador. É É transformador. E transformador. é uma base e tanto, né? Nossa, Muito. e muito. E eu fui. Anunciei um serviço que eu nunca tinha feito. Meu primeiro atendimento, eu quase
Ficou nervosa. Fiquei Fartou. nervosa. Cheguei em casa 9h30 da noite. Não consegui entregar tudo que eu prometi para cliente, mas depois no decorrer da semana eu entreguei. Fui ajustando aqui, ajustando ali. Ele foi Foi entendendo foi como que se entendendo. trabalhava, tempo, Uhum. essas coisas. Sim, e quando eu vi, eu tinha, como que você fala? Eu tinha engolido o processo, né? Engolido do processo. É, e Natural, quando né? Acho que todo natural. negócio que você inicia é assim, Claro. né? Os primeiros nunca são bons. São Sim, bons. E tá sim, tudo e tá bem. tudo É só bem. é só não desistir, né? Não, a gente, na verdade, a gente não tinha muita opção, né? Eu entendi. Não tínhamos opção. A gente tinha conta para pagar, a gente tinha aluguel. Então, assim, eu pedi para Deus, falei, Deus, manda muito trabalho. Deixa eu mostrar para meu marido que a gente consegue viver disso aqui. Tal. Em uma semana, eu fiz o que a gente não conseguia fazer no mês. Praticamente sem custo O fixo. líquido nosso para nós, exatamente. Exato. Porque um negócio, quando aberto, ele tem um custo fixo que come tudo, né? Não, o nosso Você custo trabalha fixo era, metade do mês para pagar o custo fixo, que era não vira nada. gigante, era gigante. Nosso, e eu mostrei para ele, a hora que eu mostrei para ele, ele falou, Falei, A gente estabeleceu dois modelos de atendimento, né? isso, de início. De início, né? Que era 40 marmitas, 30 marmitas 30 e e 40, 30 30 e 60. 30 e 60. As de 30 era menor quantidade, ela ia sozinha. Os de 60 eu vou para auxiliar ela, né? Que é muito, um volume de comida muito É grande. muito entendi. grande. Isso com a SPA aberta ainda. Não, já tinha fechado. Na Vocês verdade, decidiram. quando começou, a SPA estava aberta. Tava aberto. Você lembra que Vocês você ia para tocaram lá à tarde? paralelo. Foi. Sim, Primeiro mês, né? primeiro mês. Isso, exato. Que eu E tinha, aí, a a hora gente que tinha que vocês. validar, né? Se ia dar certo aqui. Perfeito. Olha que importante, né? É. Uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é ser irresponsável, né? E São depois que a gente totalmente já tá no diferentes. primeiro, no segundo, no terceiro, a gente aprende, né? Aprende. Tem que testar, tem que validar. Porque às vezes a ideia começa de um jeito e ela é linda, na prática a gente tem que modificar ela, às vezes 360 graus, né? Sim, Verdade. sim. A gente E validou isso, sentamos, conversamos, falou, ó. E na verdade, eu acho que não deu nenhuma semana, que a gente só pôde sentar para conversar no final de semana. convenceu rápido. Foi super rápido. Eu brinco que eu tenho conexão direta com Deus, assim, eu falo, ele me atende, sabe? Uhum. E foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí tomaram a decisão de fechar o local físico, Espiaí, e modificar o negócio para, como é o nome? Personal chefe. Personal chef É personal chefe e eventos, né? e eventos. E eventos. Explica para mim o que é o personal chef. O personal chefe você vai ter uma chefe exclusiva na sua casa. É como se você tivesse o meu trabalho de 30 dias em horas. Então, eu converso, faço uma conversa inicial para entender as necessidades, anamnese, se tem alguma restrição, se segue alguma dieta específica, se tem alguma comorbidade. Eu não passo dieta para ninguém porque eu sou chefe de cozinha e não entro nessa questão. Mas se a pessoa tiver algum detalhe, alguma coisa em questão de saúde, eu levo isso tudo em consideração. Até preferências, né? Até Eu não como preferências. jiló. Você não... Por Exato. exemplo, eu não vou colocar, né? Uhum. Então, eu personalizo todo um cardápio, crio um menu exclusivo para aquela família e passo a cliente aprovando. Eu envio a lista de compras separado para o setor de mercado, envio alguns fornecedores também para facilitar na hora da compra. Eu envio tudo certinho. Você só vai lá, compra, agenda o dia, eu vou lá e cozinho em horas. Eu deixo assim a sua geladeira como se fosse um menu de restaurante. Você pega a comida, deixa tudo etiquetado, cozinha limpa, tudo Que organizado. chique, hein? E aí a pessoa só esquenta. Aquece por 6 minutos no micro-ondas, você tem sua comida ali. Oriento as embalagens, quem tem lava-louças em casa não precisa se preocupar nem com a louça. É muito prático. E quem olha assim de fora, às vezes, né? Fala assim, não, é um valor e é um atendimento que não cabe no meu orçamento. E não é É verdade. Assim, ontem foi feito um atendimento uma cliente, que era uma cliente nossa lá da SPI. Ela é professora de matemática e ela sempre falava isso, eu gostaria tal do atendimento de vocês, mas eu não tenho capacidade de orçamento para fazer. Daí a gente foi conversando, a Michelle foi mostrando para ela, tal, ó, não é absurdo. Quanto que você pede de iFood por mês? Quanto que você compra no mercado de frutas, verduras que acaba perdendo a geladeira? E hoje em dia qualquer 2 sacolinhas no mercado é R$ 150. Sim. Exatamente.
E aí a Aquilo gente, de... e a gente foi fazendo, pontuando isso para ela. E Sim. ela, como professor de matemática, fez as contas. Ela estava comprando, depois que a gente fechou a SPI, ela estava comprando de um outro fornecedor. E pagava em média R$ 18 a marmita, não Acho que me sim. recordo agora. Sei que com o nosso atendimento ela paga 23, 24 R$ 24 e é mais comida ou mais diversidade de comida e a comida da preferência dela, enfim, é Uhum. só benefícios. Não Só tem o trabalho de benefício. fazer. Não tem o trabalho de ficar Não. indo ao mercado. Vai ao No mercado, final obviamente, das para contas, vocês fizeram uma espia aí em loco. em loco. Exato. Exato. Home. É, Hum. home. É. Porque, por Vocês exemplo, modificaram um negócio que já sim, existia, sim, Sim. trazendo praticidade, né? sim. Entregando uma inovação. É, porque imagina que Cuiabá, né, a gente tem um sol para cada vivente. É, quando eu trabalhava seletista, era assim uma tristeza quando a empresa que eu trabalhava não deixava comer no local, porque tem disso ainda, né? A empresa não deixa comer no local. Eu tinha que ir até um restaurante. Sol, trânsito, eu queria dar uma encostadinha porque eu tava cansada, eu queria dormir. Você levando a sua comida, você vai gastar menos. Então, assim, ela fez até, essa professora até fez uma conta. Quando eu saio para comer em restaurante, eu gasto de 30 a R$ 35. Com as marmitas saiu a 24. Então, além de ficar mais barato, eu tenho mais qualidade. Uhum. Então, é ganho de vida. Você acha que você está gastando menos indo comer fora, mas não. E nem sempre o dinheiro é o principal fator que você tem que analisar, né? E o tempo. Às O vezes que tempo. você tá corrido pra uma reunião, pra É, um. eu fiz uma conta. Eu falo mulheres, né? Porque a gente que acaba sendo a maior responsável pela alimentação. Nós mulheres, nós por semana são mais ou menos 14 horas por semana É. que a gente perde na cozinha. Uma hora no almoço, uma hora na janta, Exato. 7 dias. Então, no ano dá quase 4 meses, se você for somar as horas, todas as horas, Só fazendo comida. só fazendo comida. Quantas horas você deixou de ficar com teu filho? Você deixou de fazer aquela pós-graduação ou a atividade física que você não está conseguindo? Quantas horas? Então, quanto que tá valendo? O que que você tá vivendo? Então, Forte isso, hein? Forte, né? mas a gente precisa. A minha hora hoje, quanto que ela custa? É. Não é só dinheiro, é valor mesmo. Uhum, uhum. E quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram nessa mudança, nessa troca de redirecionamento de negócio, né? Ah, claro, é doído fechar um negócio? Claro que é. É um filho, né? Você cuidou, você fez crescer, né? E agora é hora de se despedir. Só que veio outro. E agora? Como que lida com isso? Quais foram os aprendizados? Quais foram as principais lições que vocês extraíram dessa experiência? Eu diria que é distanciado da palavra desse livro da lei aí. Pelo cansaço, pela correria, a gente se distanciou muito. Entendi. E a mínima ação que a gente fez de pedir pra ele, ele respondeu pra nós com algo maravilhoso, que a gente nunca imaginava nos melhores sonhos. Olha que curioso. E então, quando a gente pediu pra Deus, ele falou pra gente. A gente estava mais atento Muito para mais. enxergar esses movimentos, né? Então, mas tudo porque a gente sentou e começou a orar e pedir a Deus que. Então, essa para mim foi a maior lição. Desacelerar para poder acelerar de novo. Um outro projeto, uma outra ideia. É isso. Super, né? O restante que não deu certo. Eu não vejo que deu erro. Foi tudo aprendizado, tudo, Super. tudo. Perdeu dinheiro, isso. perdeu. Perdeu horas longe de alguém que você gostava, de um amigo, de uma família, da esposa. Mas você ganhou muitos outros ensinamentos, A gente chama de custo de aprendizagem, né? curso de aprendizagem. Você pagou para aprender. Exato. Às vezes você paga, às vezes não, às vezes você tem um lucrinho, no final tudo você acaba aprendendo, né? Sim, Verdade. sim. Toda passagem empreendedora da gente, ela traz um conhecimento. Eu vejo hoje no mundo da consultoria, e a gente já conversa sobre isso fora de gravação, a nossa vantagem enquanto consultor, e aí você entrando nesse mundo de ensinadora, né? É que a gente vê várias situações, né? Então, às vezes eu tô aqui com você e alguma situação que você tá passando eu já vi em outra ocasião. Então, eu resgato o que teve de bons costumes lá e trago para cá. Então,
Às vezes não é nem conhecimento, às vezes é só a troca de experiência que ajuda e muito, né? E quando a gente tem esse tipo de experiência na vida da gente, né? De empreendedorismo, de começar um negócio, que eu gosto muito quando a gente fala em empreendedorismo, e aí a história de vocês mostra muito isso, é a coragem, né? Eu acho que a principal diferença do empreendedor para quem não é empreendedor é a coragem, né? Aí você fala assim, ah, mas ele teve pai, teve mãe. Começou com dinheiro. Não, nem sempre. É porque já era formado, ou porque tinha conhecimento, porque... Não, às vezes é só na raça e na coragem, né? Foi o nosso caso. Quantos negócios a gente vê começando na coragem, né? E tem que ter a coragem, porque às vezes você tem tudo, toda a base, tem pai, tem mãe, tem estudo, tem formação, tem dinheiro, e não tem a coragem para fazer, né? Então, a régua, a virada de chave sempre vai ser a coragem do empreendedorismo, né? Empreendedor. E para demonstrar que a gente tá cheio de coragem ainda, a gente vai falar agora, né, amigo, que o projeto que a gente tem, né, novo, né? Vambora. Sim. Opa. Podemos? Eu vou fazer uma analogia. Quem tinha? Quem tinha? Então, ó, depois dessa ideia da personal chef, de eventos, a gente, antes de encerrar a SPI, a gente testou também, validou, né, aulas presenciais, que os clientes sempre perguntavam, ah, como que se faz isso, como se faz aquilo. Eles gostavam do que a gente entregava lá na frente. Então, a gente saiu de um apartamento com 3 produtos, a gente foi para um espaço aberto com 70 produtos, opções. E aí esses produtos diminuíam. Por quê? Porque demandava lá dentro do chão de fábrica de ter mais pessoas para fazer esses produtos. E aí os clientes sempre perguntavam, como que se faz isso? Qual é o segredo disso? E aí foi quando, em conversa, eu e a Michelle, a gente teve essa ideia de abrir turmas para que pusessem a mão na massa e visse como que eram os processos dos produtos que a gente vendia lá na frente. Eu entendi. E assim, em questão de horas, a gente fechou, a gente se propôs a fazer uma turma, a gente fechou 2. E aí foi onde abriu um insight para que a gente agora, a gente está em reforma, alugou um espaço e a gente vai fazer uma escola de gastronomia. Pequenas turmas, Que mas legal. que a gente quer. O pequeno aqui é para a gente dar mais qualidade, uma experiência melhor para os alunos, né, que Eu forem lá no entendi. nosso espaço. O objetivo é ensinar a fazer comida. Gastronomia Ou vocês brasileira. vão ter módulos dentro desse curso que abrangem um pouco o empreendedorismo também. No início, a gente quer mesmo mais voltar para a questão sensorial, tanto que o nome da nossa escola é Griot, que significa contadores De de história. história. Criou? Griot Griot. é uma Griot. expressão africana. Na verdade é griote. E aí afrancesaram para griot. E é um griot na cultura africana é bem amplo, né? Mas em algumas tribos africanas são contadores de histórias. Olha aí. E aí a gente resolveu pôr esse nome porque a gente quer contar histórias através da alimentação. Exato. Então é isso. Que A gente coisa vai ter linda, uma né? coisa toda sensorial. Exato. O Ed está fazendo uma horta. A gente vai colocar, vai levar os nossos alunos na frente para colher o alecrim, o manjericão, ensinar o porquê de fazer em cada preparação. Então, assim, na verdade, é uma escola de culinária, né? Exato. A gente não vai fazer formação em gastronomia, é uma escola de culinária. Eu quero que vocês tenham experiências. Eu entendi. Você com a Regina, vocês aprenderem a preparar uma massa e aprender a fazer harmonização com o vinho. É interessante para você? Entendi, super. Ao invés de você deixar, tipo, sair para comer uma comida que não te agrada tanto, você aprender a fazer isso em casa. Se aproxima, Se né? aproxima, Aproxima conecta, demais. conecta. Comida é É. afetividade. É na comida que a gente consagra a família, né? Eu vou fazer uma outra analogia aqui. Você não vai ensinar a decorar, você vai ensinar a compreender o que vai falar, né? Exatamente. Em vez de você ir lá dar Exatamente. uma palestra decorada, você vai ter o conhecimento do que você está falando, né? Exatamente, é isso. Você vai fazer isso na comida. Na comida. Que legal. E para mim faz muito sentido, porque a cozinha me salvou. Ela me salvou das minhas crises de ansiedade, ela me salvou, me resgatou a criança
lá do interior, Uhum. resgatou os ancestrais do Ede, porque a cultura dele é uma cultura muito rica e por algum tempo ele não trazia isso à tona. Depois que a gente começou a cozinhar junto, ele começou a lembrar de algumas coisas que a mãe dele faz e tal. Então, assim, Qual é a cultura? Então, minha família é sul, né? E Entendi. aí a gente tem várias comidas que a gente é muito típico, característico de lá, né? Ah, é verdade. Então, e aí a gente começa a fazer em casa e começa a sim, rememorar tudo isso, é muito gostoso. almoços em famílias que hoje a gente quase não tem não mais, tem. né? A gente não tem mais aquela. A minha sogra, eu falo que eu fui muito abençoada, porque a minha sogra, às vezes ele fica até com ciúme, porque ela se importa mais comigo, às vezes, traz um monte de presente Você é pra mais mim. filha que ele. É. E ela me ensinou a como organizar a mesa. E eu não tinha isso. Não é da minha cultura, não vem da minha família. Entendi. Ele me ensinou a colocar flores dentro de casa. Não é só sentar, a experiência de se sentar à mesa. Se eu for te receber na minha casa, eu vou arrumar a minha casa, vou organizar. Não é uma mesa posta para ficar instagramável. Eu entendi. Tem uma energia Tem uma toda energia ali. comunicando, né? Exato. Em contrapartida, do lado dela, a avó dela, a avó materna, Maria ou a Marilza? Materna é Maria. a que você Que morou, eu morei, a minha avó Maria de Dom Aquino. de Dom Aquino. Ela, desde cedo, você aprendeu a fazer vários sentir o cheiro, né, de Sim, vários alimentos que ela preparava. E aí, sim. fazendo agora, participando do curso de culinária de cozinheiro que você fez no Senac, você acabou rememorando Nossa, muitos pratos, né? tinha algumas ervas que eu não me lembrava mais. Tipo, eu nunca vi ninguém utilizando mastruz para temperar frango. Olha aí. Minha avó usava. Ela empanava totalmente com farinha de mandioca. Eu não vejo as pessoas fazendo. Então, assim, ela tinha um jeito todo particular de cozinhar. Ah, mas aqui não colocou. Caseiro mesmo. Aqui não Caseiro. colocou vinagre balsâmico. Pra quê? Entendi. Aqui não tem um azeite trufado. Para quê? Entendi. A gente Não é consegue. todo mundo que tem isso em casa. Exatamente. Não, eu quero mostrar que a minha avó Marilza, que a gente não tinha às vezes o que comer à tarde, ela ia com a gente na feira, antes da feira começar, juntar aquele alimento que as pessoas não queriam porque esteticamente eles estavam reprovados, mas não deixava de ser um alimento. A gente pegava aquilo, me ensinou a honrar, me ensinou a poupar, Uhum. me ensinou a cozinhar. Quantas vezes ele fala que o meu molho de tomate é uma delícia, mas era o molho de tomate que a minha avó fazia. Uhum. De juntar tudo aquilo, limpar, tirar se tivesse algum excessinho, higienizar, ferver, colocar beterraba, colocar cenoura, legumes. Hoje tudo vende como gourmetizado, mas a minha avó já fazia 30 anos lá atrás. Entende? Então é muito meu isso, não é Entendi. algo que eu estou criando, não. Então é isso que a gente quer entregar para as pessoas. Você que só quer manter vivo, né? Só quero manter vivo, a gente quer contar a E história. agora, com esse novo projeto, além de manter vivo, você quer repassar, Quero repassar. multiplicar. Quero Contar essa história, né? contar essa história. Como é o termo? Griot. Grill. Que chique. Que legal. Você estava dizendo uma coisa, Alessandro, que eu achei muito interessante. Você falou assim, tem que ter a coragem, tá? Ok, tem que ter a coragem. Mas às vezes nós estamos do lado de pessoas que, além de não ter a coragem, te desmotiva. Esse é um cuidado que todo empreendedor tem que ter, né? Sim, Primeiro, cuidado com quem você fala seu sim, sonho. E depois, cuidado com quem você vai compartilhar o caminho, o andamento, o dia a dia, né? exato. Porque às vezes é necessário se fechar um pouco, né? Nossa, Números. outra coisa que a gente aprendeu, né? Ó, guarda silêncio, o segredo protege a bênção, guarda silêncio. Mas quando a gente conheceu você através da consultoria, você enxergou algo na gente que nós mesmos não enxergávamos. A gente não achava que a gente tinha capacidade. Eu nunca me imaginei com uma loja aberta. Eu achava que não, que era aquilo, que estava bom, o dinheiro entrava, sobrava alguma coisa, tava tudo certo. E você mostrar pra gente que a gente podia ir além, que era possível, que a gente podia ter mais, que existia outros caminhos, ninguém tinha falado isso pra gente.
Eu não sei se eu fico feliz e lisonjeado ou se eu me sinto culpado. Não, de forma alguma. É aquilo que a gente falou, né? Não tem como você dimensionar e pôr num projeto tantas adversidades que são questões de estrutura E, e, que a gente não. e é aquilo que a gente estava dizendo, tudo traz aprendizado, né? Nossa, Tudo faz parte da foi caminhada. tudo aprendizado. Se Foi me tudo. perguntassem, Michele, você faria tudo de novo? Faria. Eu não, nem penso para responder, porque de tudo me aproximou de Deus. Nos aproximou de Deus. Não que a gente não acreditava, nós acreditávamos, mas não era como é hoje. Não era. Tem 8 meses, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo pela graça, pela misericórdia mesmo. Eu sei, a palavra graça, realmente a gente recebe de graça. Olha Deus isso. manda todos os dias. Ed, qual foi o mês que a gente se preocupou, que a gente ia e ter ou não ter dinheiro para pagar a escola que está em reforma desde agosto, que a gente mantém a escola, a gente não inaugurou, e os nossos custos. Quando que a gente atrasou alguma coisa? Exato. Quer dizer, agora, sem ter aquela estrutura toda que ela traz um status, né? Vamos ser sinceros, Traz. o local fixo, Uhum. a fachada imponente, Sim, ela traz um status, vamos ser sinceros. claro. Só que ela não se pagava, ela tinha um custo, além de financeiro, um custo energético muito grande, né? Muito Cansativo. grande. Muito Quer dizer, grande. agora vocês não têm aquela estrutura, não têm aquele status, vamos chamar assim, para quem está olhando de fora, Sim, mas financeiramente é muito mais, compensa muito mais. compensa. Curioso isso, né? Muito. É uma reflexão para todo empreendedor, né? Sim. Eu recebi aqui o Renato, consultor, baita de um consultor, também credenciado ao Sebrae, enfim. E ele me disse uma coisa que eu vou usar para o resto da minha vida. Ele disse: custo fixo é coisa da sua cabeça. Custo fixo é uma coisa que você, empresário, inventou. Você que quis uma loja imponente. Você que quis um frigobar na sua sala. Você que quis um ar-condicionado para você e Total seus funcionários, sentido. né? Você que quis total. pintar dessa cor, você que quis pôr um LED, você que quis pôr uma TV na parede. O custo fixo é coisa da sua cabeça. Você que inventou, o negócio não pediu. Verdade. Exatamente. Verdade, E verdade. é, e É bem é, humilde o negócio, né? Você que é, fica pondo. é. E eu acho que para o caso de vocês, para a trajetória de história de vocês, é uma máxima que se aplica como uma luva, né? A 100%. O custo fixo é coisa da nossa cabeça. É. No momento que vocês tiraram o custo fixo, vocês estão até reformando. Vocês estão Estamos. vivendo, Uhum, crescendo uhum. e bancando uma reforma de um projeto novo, né? Um investimento num projeto novo. Sim, temos Que trabalhado lição. muito. Graças a Deus, temos trabalhado bastante, assim, não temos o que reclamar. Mas é muito mais leve. Motivador, né? Muito E muito mais. motivador, Muito porque mais tem motivador. uma pitada aí de um negócio novo que está crescendo, que tem tudo para dar certo, né? Sim. E eu tenho. O Ed me mostrou uma poesia do trabalho do Tem um Khalil um poeta, salvo engano, ele é libanês, libanês. chamado Khalil Gibran. E ele fala sobre a questão do trabalho. Uhum. Quando você amassa um pão, uma massa de um pão, você não tem que amassar sem vontade, porque aquela falta de vontade vai passar para a massa e que vai alimentar outra pessoa. Então, quando você for amassar, amasse com muita vontade, com muito prazer, pensando na pessoa em que vai comer aquele pão. Então, ela vai te. Tudo que você for fazer é uma metáfora para dizer que tudo que você for fazer, faça com amor, com paixão. A palavra que a gente leu no início, né? Exatamente, Exato. porque tudo está interligado. Como você leu na palavra do livro da lei, né? É. Então é isso. Tudo que Todos você faça somos fazer, saiba que tudo membros e uma pequena parte de um todo, né? isso. Sim, E se a gente faz bem feito, né? Exato. É o mínimo. é o mínimo. Exato. Quero que as pessoas comam, eu uso uma expressão, muita comida boa. Quero que as pessoas comam muita comida boa. Você não precisa comer muito laticínio, no sentido de muito processado, para dizer que uma comida é gostosa. Não tem que estar cheio de gordura. Não precisa. Eu quero mostrar que dá
para fazer comida muito boa, como antigamente a gente tinha. Ah, mas antigamente não tinha a quantidade de defensivos que tem hoje. Ok, mas olha a quantidade de pessoas que temos no mundo. Não é possível alimentar todos sem. Começamos aí. Você planta no fundo da sua casa? Não planta, né? Então, a gente tem que se adaptar. Então, vamos nos adaptarmos de maneira para consumir menos industrializado. Então, entre você comer uma batata frita e uma batata assada, vamos assar. Mas como fazer? Porque o mais fácil é fritar. É Então, é verdade. esse caminho que eu quero Entendi. mostrar. E para quem não tem tempo, personal chef. Personal chef. E É para isso quem tem aí. tempo, griou. Griou. Exato. Vai lá aprender a fazer Vai aprender a Exato. e fazer. mudar o paradigma sobre fazer comida, né? Exato. Leve seu filho, leve sua mãe. Por que que eu digo isso? Porque na primeira turma que a gente fez, lá na Espiaí ainda, teve uma mulher, uma aluna que levou o filho dela com 14 anos Aham, adolescente. e uma outra que indicou a mãe para fazer, para que a mãe fosse lá fazer, não, uma mãe, acho que tinha 82 anos. 82 anos. Olha aí. Então, não, não dá desculpa para a idade não, Não. que lá a gente E vai no absorver. final a gastronomia, ela é para quem gosta de fato de fazer, ela é um hobby tanto, né? Ela é uma forma de desestressar, de fugir do mundo, né? Sim. Da realidade, Sim. para quem Sim, sim. gosta. Exatamente. Eu brinco aqui que eu queimo ovo, não é para mim. Quem sabe eu sou um bom aluno da CRIO. Mas gosta de Então, apreciar, não gosta? opa, Então pronto. Já começa por aí. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, e a gente mencionou também na nossa conversa, é a dificuldade de achar gente para trabalhar. Sim. É a dificuldade de achar gente capacitada hoje em dia para trabalhar e com vontade de aprender, né? Eu vou falar aqui então do nosso patrocinador oficial, que é a Academy, Casa Nova Academy. A Casa Nova Academy é a nossa plataforma de cursos da Academy. Então, o Bruninho colocou aqui na tela. Nós temos mais de 80 cursos profissionalizantes. Então, tem ali liderança, coach, tem também comunicação, tem processos, tem administrativo, tem gestão em vendas, enfim, tudo que uma empresa precisa, a gente tem cursos disponíveis. Esses cursos são gravados 100% online. Cursos completos, tá? Com profissionais que têm know-how, que têm experiência de campo, que têm vivência e uma gravação de extrema qualidade. Então você vai ter ali material de apoio, você vai ter ali módulos, aulas bem divididas que você pode acessar e pode assistir no momento que você puder, no momento que você quiser. Essa é a principal vantagem do curso online. Então acessem lá academycasanova.com.br e quando você escolher seu curso, coloca ali o cupom ESPIAí. E eu vou usar o cupom ESPIAí em homenagem aos convidados, para que você ganhe 40% de desconto. Então, você que acessou, escolha seu curso, digita o cupom ESPIAí com X e você vai ganhar 40% de desconto. Michele, Edevaldo, eu gostei demais da nossa conversa. Passa muito rápido, né? A gente nem percebe. E eu queria deixar esse espaço para vocês falarem. Queria que você colocasse o seu Instagram. A gente vai digitar aqui embaixo. E antes de encerrar, antes da mensagem final que vocês podem deixar, eu queria que vocês dessem aí, nessa trajetória riquíssima que vocês tiveram, quais são os conselhos que vocês dão para quem quer empreender, principalmente nesse mundo da alimentação, nesse mundo de comida, da gastronomia, né? Porque é um pouco isso. Ele é muito bonito quando se olha de fora, mas lavar a cozinha é dolorido. Lavar a louça é cansativo. Fazer a compra não é glamuroso. Então, quais são os conselhos que vocês dão para quem quer entrar nesse mundo? E aí a fala de vocês para a gente caminhar para esse final. Pode fazer. Então, o conselho que eu dou é buscar se amparar de bons profissionais, porque a gente não faz nada sozinho. Ter muita prudência quando você for dar um passo, e quando for dar esse passo, ancorado por essas informações desses profissionais, né?
Seria basicamente isso que eu consigo enxergar hoje. E mesmo assim, não é garantia de que você vai ter esse sucesso que se espera, né? Sucesso é bem subjetivo, mas o cenário hoje no Brasil, mais do que outras vezes, ele é bem desafiador, né? Desafiado. Acho que sempre foi assim, mas nos últimos tempos tem sido É. bem maior. Nós estamos com um recorde em empresas com recuperação judicial esse ano. Perdão, 2024 fechou 20. com um recorde histórico. Nunca teve tantas empresas que pediram recuperação judicial no país. É, É um reflexo É um de tudo reflexo. isso. exatamente. E não vejo algo para sanar de modo, pelo menos minimizar de modo rápido isso. Só vê mais imposto, mais, enfim, por isso que é muito importante você estar ancorado com bons profissionais, que eles, obviamente, por experiência, eles conseguem enxergar muito mais longe que você, né? É, o empreendedor, o empresário, ele tem que saber um pouco de cada setor, né? Do que ele vai se propor a trilhar. Conhecer um pouquinho de gestão, né? Pouquinho de. Não é Exato. só técnica, né? Não, não é só Abrir um técnica. negócio, você tem que ter um pouquinho de vendas, um pouquinho de Exato, marketing. exato. Hoje em dia não pode ficar sem Para marketing. saber onde você vai cobrar, né? Você vai delegar, mas para saber onde você vai cobrar, né? Perfeito. Porque, um exemplo, já que você falou do marketing, a gente teve vários profissionais que foram fazer nosso marketing, só que nunca entenderam o nosso negócio. E aí nisso a gente gastou, foi escoando Exato. um dinheiro que você poderia pôr em outro setor que daria muito mais resultado. Ou ficar, por exemplo, ou pôr mais um funcionário para te auxiliar em uma questão e você ficar a cargo disso do marketing, que eu acho que teria muito mais resultado. Como teve em muitos momentos que a gente se propôs a nós mesmos fazer. Mas não é em todos os setores que a gente consegue ter essa qualidade. Então, busca estudar, busca se ancorar de bons profissionais e é isso. E trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Eu já disse aqui, eu tenho um amigo que o sonho dele, ele já me disse, o sonho dele é ter um negócio, porque ele trabalha muito, ele quer trabalhar menos. Vai, vem, vem, pula que a água tá boa, né? Exatamente. E para finalizar, assim, Tatal, a gente teve uma consultoria com um rapaz chamado Alessandro, da Casa Nova, e ele sempre falava: separe as contas da empresa e as contas de casa, senão não vai dar. Isso ficou na minha cabeça. E eu tinha muita dificuldade em entender isso. E aí, o restante dos anos foi me provando que isso era o primeiro É, principal pra gente fazer. Senão, verdade. você mistura tudo e não é legal. é verdade. Viu? O Alessandro foi um excelente professor, né? Exatamente. Excelente professor, é verdade. Olha, desses 7 anos aí que a gente tá no caminho para empreender, tenha coragem. Mas coragem mesmo. E estude muito. Se você for para a área da alimentação, nunca precifique um produto com base com o que o seu concorrente vende. Vou até olhar para lá. Ficha técnica. Super. 20 gramas de queijo é X. 60 gramas de queijo é aquela viagem que você não consegue fazer no final do ano. É verdade. Exatamente. Pode ser a diferença entre lucro ou Ou prejuízo. prejuízo. Ficha técnica. Isso eu tive que aprender vendendo era o produto que mais vendia na nossa loja. E era o produto que mais me dava prejuízo. Eu dava, além dele comprar o meu produto, eu ter prejuízo, eu dava para ele mais ou menos 5,60 em cada venda. Você pagava para vender. Eu pagava para vender, literalmente. Esses Então, produtos ligados ao laticínio é bem complexo. É bem Você complexo. tem que saber precificar. É porque o preço é muito oscilante, né? Da Muito. mussarela ele oscila demais, né? muito, Se você não atualizar a ficha técnica. sim. E aí vai uma outra questão. Você tem sempre que repassar, porque aí toda hora você tem que alterar cardápio. Sim. Não, na verdade não. Você vai achar um valor que comporte essa Sim. oscilação, Essa né? flutuação aí de Sim. mercado, né? Se eu tenho que. Então, por isso entra o que o Ed disse. Estude, saiba cada pedacinho da sua empresa. Você é o gestor. Você não é quem apaga o incêndio a todo momento.
Então, assim, quando as pessoas falam, é só administrar. Ok, é só administrar, mas para você começar a administrar esse negócio, ele tem que estar muito estruturado. Chega a ser inocente achar que pode começar um negócio apenas por hobby ou pela emoção. Ou porque tem dinheiro Ou porque só. tem dinheiro. Se você tendo só dinheiro, então é melhor você deixar o dinheiro debaixo do colchão, que vai render, aplica que em vai algum render lugar. muito mais, mas não faça isso. Porque tem pessoas que elas não conseguem levantar. Uhum. Então, muitas pessoas acharam quando a gente fechou a nossa última empresa que a gente ficou deprimido. Ai, coitados, a gente viu muito isso, que pena, que dó. Não, gente, a gente tava feliz. Feliz da A gente vida. tava feliz da vida, porque o que era um sonho, que não foi estruturado da maneira correta como deveria, acabou se tornando um pesadelo que poderia até custar Uhum. a nossa família. Então, estude muito, calcule tudo, 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 separe o que é da família, o que é seu, só contrate quem você possa demitir, isso conta Super bastante. importante, né? Relacionamento, se relacione bem com as pessoas. Você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Seja comprometido com o que você se comprometeu. Então, se você se comprometeu que você vai ser empresário, você vai ser empresário. A gente vê um mundo hoje, e aí eu posso dizer até uma geração que busca um conhecimento raso, né? Então você vê empresários com conhecimento raso no segmento dele. Sim. Não se aprofunda, não entra, não sabe fazer tudo, né? É curioso. Muito. O empresário, ele tem que saber fazer tudo. É um pouco que vocês Sim, disseram, sim, né? sim. Poxa, eu tenho um restaurante, eu tenho que saber fazer comida, por que Eu tenho não? que saber. Eu não posso ficar na mão da minha cozinheira, né? Não pode. E E acontece, né? E quando preciso, eu preciso ir lá e lavar a cozinha. Sim. E eu diria até coisas externas, assim, Tatal, que a gente precisa até aprender a fazer as manutenções básicas, sabe? Não ficar Preventiva e não corretiva, preventivas, né? exato. E é O o que preventivo sai muito mais barato do que Exato. depois que estoura. Exatamente. Então é uma preocupação que a gente sempre teve, de aprender a fazer até isso. Porque é complicado, é um dinheiro que vai e não vai com a qualidade que, né, você espera. Verdade. No ramo automotivo, a gente sempre diz que se você faz uma manutenção, é bem melhor do que a correção, né? Porque depois que estoura, a peça sempre leva a peça seguinte dela. É verdade. Então ela nunca vai sozinha. Exatamente. Então sai sempre mais caro. Sim, sim. Gente, muito obrigado. Qual que é o Instagram de vocês, do projeto novo? Hoje eu uso meu Instagram, que é @chefmichelegarcia, mas o arroba também da Griot, que é @Griot Culinária, que a Ok. gente ainda não divulgou, porque o projeto não estava todo 100% pronto, mas nas próximas semanas a gente já vai Exatamente. começar a ativar esse perfil. 100%. Sim. Tenho certeza que será um sucesso. Exatamente. E a gente já convida desde já, a partir do mês que vem, já vai estar aberto as primeiras turmas. Sim. A gente te convida, você, Regina, poder ir lá aprender a fazer uma Estaremos massa. lá. E quem está assistindo esse podcast aqui, que possa nos conhecer melhor e que possam ir lá fazer uma visita e conhecer como que vai funcionar a escola. Isso Fechado. aí. Gente, muito obrigado. Espero que tenhamos mais conversas. Depois do Griot inaugurado, nós vamos conversar mais sobre um novo projeto, né? Sim. Porque é outro assunto, outra trajetória. Exatamente. E só agradecer. É uma conversa muito enriquecedora. Nossa. Chegando ao final, acho que atingimos o objetivo de contribuir de alguma forma com o conhecimento para o crescimento daqueles que nos assistiram e nos ouviram, né? Então, Exatamente. atingimos nosso objetivo na conversa. Ai, obrigada. Obrigado vocês. Muito obrigado. Pessoal, finalizando mais um Pod Tal. Até a próxima.